Bom, e aí, pessoas, banlist atualizada hoje, dia 31 de março do ano da graça de 2025. E temos alguns pontos interessantes, outros muito interessantes. Né? Mas assim, o resuminho, né? E você tem o link do anúncio, para você que está vendo no YouTube, na descrição do vídeo. Sem mudanças no Standard, sem mudanças no Pioneer, o Modern perde Breach. Legacy, Micro Spawn e Troll. Pauper tem uma mudança enorme. E é isso. Tá? Vamos ler as justificativas, eu sempre falo que é muito importante. Isso porque, assim, provavelmente esse vídeo vai sair dia 1º de abril, terça-feira. Popularmente chamado de amanhã. Nesse mesmo dia tem uma live da Wizards. Deve ser por volta das 2 da tarde, 1 da tarde. Falando dos bans. Eu recomendo muito assistir esse tipo de live, tá? Faz a gente entender algumas coisas e não criar expectativas idiotas. Mas vamos ler as justificativas, né? Pra eu não ficar chovendo no molhado e ficar com o dom de Apolo o tempo todo. Então, né? Falando que o Standard está muito bom e que não tem mudanças no formato nesse anúncio. Nossa abordagem com os updates de banidas e restritas não mudou. A gente pretende, né, deixar o formato intocável o mais possível até a rotação. Banindo cartas somente se elas são muito problemáticas para a saúde do formato em bans de emergência. O videozinho que saiu quarta-feira passada explica tudo isso, tá? Tenta lá no canal ver. Tá tudo explicadinho essa parte. Uma vez por ano, logo antes da rotação, a gente considera algumas nuances, algumas mudanças de nuances de objetivos do formato, na dinâmica, na diversão e o quanto que vai durar, né, na próxima rotação. Isso é uma coisa que acontece uma vez, né, um momento uma vez do ano. E tanto Tarkir quanto Final Fantasy tem a chance de fazer o Standard, né, coisas no Standard antes da rotação em Edge of Eternity. Então, é aquela coisa. Eles só vão banir algo no T2 fora dessa época, antes da rotação, que é bem grudado na rotação, se eles acham que não vai mexer com a dinâmica do formato pós-rotação. Né, no vídeo que eu lancei na quarta-feira passada, eu falo sobre isso, tá, os exemplos que eles dão e etc. Mas fora isso, tem que ter um Felidar quebrando o formato. A gente não tá nem perto disso. Daí tá, né? O Standard tava nos holofotes, vamos dizer assim, do Protorator Drift, que mostrou um rico e diverso metagame. Os grandes 3 do Standard são identificados como Gru, Ratos, Esper Pix e Domain Overlord, sendo os decks mais populares. Além dessa definição, né, deles serem o topo do metagame, eles só representam metade do ambiente. E a outra metade é muito aberto. Tem uma chance de sucesso para quase qualquer estilo de deck no Standard, o que é muito legal de ver. Domain Overlords ganhou o Pro Tour e pareceu dominante no fim de semana, mas desde então a sua win rate caiu bastante. Coisas que eu falei na quarta-feira. Um dos decks mais... um dos aspectos mais interessantes do Standard é como ele continua a evoluir, mesmo entre sets. As estratégias de self-bounce com Pixie e Distawn is Big Enough são um bem conhecido pilar do Standard, mas elas não foram populares, por exemplo, depois do lançamento de Foundation. Apesar das bases dela, né, existirem em Duskmoor. Com Tarkir, Dragonstorm e Final Fantasy no horizonte, a gente espera assistir uma fascinante jornada do Standard. Estou muito animado para os jogadores, etc, etc, etc. Então eles falaram... né, o que é o óbvio, né? A gente só vai banir se tiver algo muito quebrado. O formato tá muito bom, sim, e por aí vai. Né? Para as pessoas que tem que banir porque eu acho muito forte. Uma dica, quando você quiser argumentar a favor de algo, usa argumento, não adjetivo. Segunda, eu lembro muito de uma pessoa que falou assim, um metagame pedra, papel, tesoura é se contentar com pouco.
eu rebato com uma outra crítica nesse sentido. Achar que o ambiente vai ter 38 decks que vão estar no mesmo nível é não saber o que é uma competição, tá? Pedra, papel, tesoura é o nível mais saudável que existe de competição. Esse mundo, mas tal deck era bom? Com certeza esse deck não era bom, você só não jogava, tá? Então, basicamente é isso. Para de achar pelo em ovo, tá perdendo uma match, senta e joga ela, tá? Aprende a jogar. Uma dica importantíssima para falar de bans de Magic. Sobre o Pioneer, a gente continua a manter um olho, os olhos bem perto do Pioneer, desde a última atualização da Banidas Restritas, e a gente está feliz com a diversidade e os macro arquétipos, né, e diversidade, blá blá, do formato. Quero ver se eles vão falar sobre basicamente não ter torneios, essa parte que mais me pega. Tem um número saudável, né, de decks no metagame, e com cartas dos últimos anos, fazendo parte dos arquétipos, então eles falam do Prowess, eles falam de Fomo, falam de Anex, do Sacrifice, etc, etc. Né, talento do artista e tal, então como cartas novas têm feito mudanças no metagame. Eles falam, né, que o metagame está muito balanceado e continua a ter novos decks, como aconteceu com o Dimir Bounce. A gente assistiu, né, o Arena Championship e Mono Red dominou o evento, né, uma win rate alta, etc. E aí começaram a falar, pô, tem que banir no Pioneer. Eu discordo. Pra mim, parte do win rate de Mono Red passa por Mono Red ser um deck de grinder e hoje Pioneer ser um deck de grinder. Então, independente desse evento, né, se a gente pega o win rate do deck até que é alto, para outros eventos passa por grinders do Magic Online, e eu não acho que é o desenvolvimento exato que a gente tem do formato. Para mim, esse formato precisa de mais atenção para ter mais desenvolvimento e só aí a gente poder falar de bans. Sabe? Então, eu realmente não falaria de nenhum ban no Pioneer até voltar a ter mais competições que não fossem os challenges. Não porque o challenge seja um evento ruim, mas porque hoje em dia ele é um evento que grinders jogam pra fazer dinheiro rápido. Sabe? Ninguém tá preocupado com desenvolvimento de metagame nem nada. É só um challenge que você joga em paralelo com outro challenge. Então, pra mim, o metagame pode se desenvolver muito melhor, dá pra ganhar muita coisa diferente. A gente viu novidades interessantes no Arena Championship, mas tudo isso morre quando não tem por que jogar o formato. Então, grinders é pessoas que vivem de jogar Magic, basicamente. Especialmente no Magic Online. Bom, pro Modern, Breach tá banida, para a surpresa de absolutamente ninguém. Tanto que eu vou me dar o luxo, e desculpa, Carmen, de pular parte dessa explicação, sinceramente, porque não precisa de explicação de por que Breach tem que ser banido. É um dos decks mais dominantes da história do Magic, e apenas isso. Vamos começar a partir daqui, ó. A bunch of different decks are showing up. Então, como Resolve Blink, Maral de Mako no Hollow One, Stock Up tá muito bom. A gente planeja manter o olho nos decks que, né, tem muito poder, que estavam, né, mantendo um grande poder, mesmo com o domínio do Temur, como Boros Energy e de Miraculous. Além das variantes de Eldrazi, Amulet Titan e Resolve Blink. E aí a gente tem uma temporada de qualifiers que eles vão analisar para ver se vale a pena às vezes banir, né? Especialmente o Energy, eles falam que é um deck que eles estão muito de olho. Então você jogador de Energy, você vai morrer antes do Natal, tá? Mas eles meio que dão assim, uma luz amarela pro Energy, mas que ao mesmo tempo é uma luz verde no sentido, você vai jogar de Energy nos qualifiers. Então jogador de Energy, fique feliz, você vai jogar qualifier com isso. Mas sem grandes novidades aqui. Eu tô surpreso que eles não falaram muito sobre mocks. Pra mim, mocks é um problema também.
Mas Mox puxa os decks de artefato. Então, veremos o que vai acontecer, mas... É isso, Energy... O que a gente tira de importante aqui é isso. Energy é o deck que eles estão mais de olho na temporada de Qualifiers, e é um deck muito forte, eu não duvido de Energy continuar um dos principais decks. Próxima data, deixa eu ver se tem no final. Não tem, mas tem uma live amanhã. Ah, tá, que eles estão falando as cartas que faltam ainda pra virar partner. Mas amanhã tem uma live da Wizards e eles podem falar sobre isso. E aqui sobre Explorer, inclusive, eles falam que, ó, falta essas cartas serem adicionadas pra virar partner e eles pretendem adicionar. Acho que dessas cartas, Host e talvez Warping Whale seja a carta mais interessante. Então eu também acho que vão falar na live. Sobre Legacy. Pelos números, o Legacy de hoje em dia fez um bom trabalho emulando um formato balanceado. O deck mais jogado de Mirror Reanimator não tá pegando um grande pedaço da torta. Eu gosto muito do torta. E a próxima quantidade de decks são consistentes em aparecerem e tal, etc. O problema é que, apesar de muitos decks diferentes, o formato de formatos lower marker, então tem menos macro arquétipos, como mid-range e control, que the people who love to play Magic don't love to play today's Legacy. Tá. Então, tipo, eles entendem que não tem uma diversidade de arquétipos, de macro arquétipos como eles gostariam, e as pessoas que gostam de jogar Legacy não estão felizes com o Legacy atual. Então eles resolveram mudar. Ok. Troll de Casar de Doom tem sido uma grande parte do Legacy desde há mais ou menos 2 anos. Sempre na forma do Dimir Reanimator como deck mais forte, né, desde o lançamento de Senhor dos Anéis. E tem um impacto único de deck building e tal, além da sinergia com cartas como Animate e Animate Dead. The opportunity close the exceptional play of fair game. The Reanimator Starship Score Partner Make Legacy, né? Tá. Tipo, eles não vão mexer mais no Reanimator, na estratégia Reanimator, porque eles consideram que é uma parte importante do Legacy. Mas a gente aprendeu que o deck é mais divertido e menos frustrante de jogar contra quando ele é um deck mais focado na sinergia do que um deck consegue para os planos tempo e agro. Tá. O Troll, o grande tchan do Troll é como ele consegue dar mais consistência para vários planos desse deck e ainda você ganha um Reanimate ali, porque meio que você ganha um Entombo e um Fixer na mesma carta. Né? Você joga um bicho relevante pro cemitério, procura o seu terreno e tudo isso dá mais consistência para essas estratégias e isso daí é muito pior. Por outro lado, né, falando de velocidade de formato, o Eldrazi e outras estratégias sem cor, né, incolores, tem prevalecido no Legacy desde o lançamento de Modern Horizons 3. Né, de forma geral, esses decks têm apresentado um problema, né, que é a questão de que é difícil de interagir com eles. No último dezembro, a versão mais forte estava usando Vexing Bubble contra várias interações, barato, tal, etc. E no momento eles têm a melhor inevitabilidade do formato. E tudo se resume a uma carta apenas. Então meio que o Spawn faz esse contexto dos decks Eldrazi. Pode fazer no fim do jogo pegar um olho de Ujin, ou uma interação com Blast Zone Caracas, mas normalmente pega o Wasteland. Né, virando também mais uma carta de hate, de terreno, assim como a gente tem com Wasteland e Blood Moon. Então o Mycospawn é muito bom atacando terrenos, conseguindo atacar 2 por vez e até irritando em terrenos básicos.
fazendo o ambiente, fazendo uma pressão no ambiente. Então, para as questões tal. Então, a ideia é basicamente, tipo, ele dá um late game insano para esses decks incolores, né? Não é só o Eldrazi que usava tal. E, além disso, ele é um rate de terreno muito, muito bom. É bem difícil de jogar contra isso. Nas próximas semanas, a gente vai mandar um olho para ver o win rate de vários all-in combos e fast mana. No caso, né? Blood Moon, Stomp e Upsal Spells, que são as cartas que eles estão mais de olho e tal. Então, assim que nem no Modern, eles falaram, olha, a gente tá banindo isso e tal, mas a gente sabe que tais coisas podem ser problemáticas e a gente pode ficar de olho. Essas pequenas dicas são extremamente importantes para você não tomar um ban de bobeira. Então, por exemplo, eles falaram no Modern ali que, pô, Energy é o deck. Eles falaram, a gente tá de olho em todo mundo que tava jogando junto com o Brit. Mas Energy especialmente. Então, Energy tomar um ban daqui a alguns meses não seria uma novidade. Porque eles já estão indicando. No Legacy, mesma coisa. Vintage, desculpa, eu não manjo para poder argumentar. Sobre o Pauper. Pauper, a gente tem um texto próprio que normalmente é muito bom. Eu gosto bastante desses textos. Pra gente falar sobre. Então, é com o Gavin, né? O Gavin Verhey, que trabalha na Wizards, além do painel, que é uma questão fora da Wizards. E ele vai falar um pouco sobre as mudanças. Na última anúncio de banidas restritas, a gente esperou um pouco para observar o formato com algumas mudanças. A gente gastou os últimos meses não só observando, mas construindo decks para testar a variação de bans e unbans, jogando jogos e discutindo resultados. E a gente vai, né, fazer o que a gente fez. Isso daqui que ele tá falando cara, isso daqui é o sonho de quando a gente quer discutir ban. Sabe? Que os caras possam sentar e testar coisas. Se eles estão testando entre eles, se eles chamam pessoas para isso e tal, eu não sei. Mas é o sonho, para você fazer uma grande mudança. Aparentemente, eles estão planejando há alguns meses essas grandes mudanças, né? O último anúncio de ban foi em dezembro, então eles podem estar, tipo, sei lá, 5 meses, às vezes 6 meses, discutindo essas mudanças, que são bem profundas, né? Que é que Broodscale, Dispute com Dota estão banidos, Prophetic Prism e High Tide estão desbanidos. Estado do formato. No geral, o formato está variado. A gente tem vários decks para jogar, com win rate entre 48% e 53%. E os gaps de win rate, né, as diferenças são pequenas. E tem bem questões ali para você ficar... para você ficar mexendo. De qualquer maneira, são mais do que números. Enquanto as coisas podem estar balanceadas, não significa que o padrão de jogo está divertido. Então, não quer dizer, né, quando fica homogêneo, tá. Então a gente olhou os dados do Magic Online, e a gente falou, né, vão colocar os números ali abaixo, de torneios tabletop, e fizemos nossos próprios testes. Enquanto nenhum torneio foi, digamos, né, a parte mais importante para nossa decisão, a gente olhou tudo em agregado. E a gente tomou essas decisões antes do Paupergeddon. Ele tá falando isso porque o Paupergeddon foi dominado por decks com base preta. Hoje, as mudanças visam esses problemas que a gente viu. E, no geral, deixar o formato mais lento. Nós esperamos trazer alguns decks antigos de volta, removendo a frustração de combo decks e criando um novo arquétipo. Tá. Então, banido Broodscale. Com o lançamento em Modern Horizons 3 de Basking Broodscale, criou um combo inesperado, que era Sadistic Glee. Realmente, lembrar que Sadistic Glee existe, tá de parabéns aos envolvidos. Aí ele explica o combo. Quando o novo deck mostra, a gente gosta de oferecer para ele tempo para assistir as builds e como o formato vai reagir. Algumas vezes o deck se mostra muito forte e o metagame vai tentar desenvolver, adaptar ou se tornar parte, né, de tudo que está acontecendo no metagame. Outras vezes o novo deck é fraco, mas ganha força com o tempo. Ganha força com muito tempo, né? E vai se tornando algo metagame. No geral, vale a pena esperar.
No caso do Glee Combo, ele já, quando ele apareceu, né, no lançamento de Modern Horizons 3, era muito forte. Mas com o tempo o deck se tornou mais refinado. O metagame se adaptou em volta, com o deck ficando com 53,5% de win rate. O que é bom, mas ainda aceitável. De qualquer maneira, o impacto no metagame ainda é enorme. Todo mundo tem que responder o combo do Glee. E cartas como Snuff Out e Discard Spells, né, cartas de descarte, subiram muito de valor para fazer essa pressão. Novos decks, new decks have ever really embarked because they are strong against Glee, like e novos decks inclusive apareceram que são bons contra Glee. De forma adicional, não é um deck legal de perder, né? Tá lembrando muito o Band Splinter Twin isso aqui. Muitas decks são invalidados porque eles têm o problema de responder combos no início do jogo. E acaba se tornando uma barreira para pessoas que vão entrar no formato. Ele também restringe muitos decks de existirem. A gente tá muito perto de banir na última janela, mas resolveu esperar um pouco. E agora tá mais claro. Então, por que Broodscale e não Glee? Glee tem existido por 27 anos sem causar nenhum problema, enquanto Broodscale, né, é o problema real. E aí, Gabriel? A justificativa lembra muito o Band Twin, sinceramente. Não deixa jogar, pede interação, etc. Tem decks que não existem por causa disso, apesar do win rate não ser alto, blá 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 blá. É muito parecido com o Band Twin. Aquela coisa, não é uma novidade ver o Glee sendo banido, né? Acho que em algum momento a gente sabia que ele ia ser. A pergunta era quando. A gente não sabia que eles estavam discutindo tantas coisas. Eu não esperava agora, mas... né? Aí fala aqui, né, que Broodscale foi uma parte do combo de discussão, mas a gente também tem sobre Deadly Dispute. No último ano a gente viu muito sobre Deadly Dispute e Fonte Coridia, né, como Draw Engine. E é o grande problema do Deadly Dispute, é o que eu criticava de uma galera do Pauper, porque assim, gente, você não tem que falar que Deadly Dispute tem que ser banido porque, é boa. Você tem que falar que ela tá injetando deck building e tal, etc, que é o que vai cair aqui. Quando a gente fala sobre Card Advantage, Raw Material no Pauper, né, esses Draw to Cards têm sido muito popular, tal, etc. Top 6 plus decks, ele tá falando que aparece bastante. A gente pensou em banir Dispute, Icor e outra Draw como Eviscerator Insight. E até cartas como Mephitic Draw. O ponto é isso, né? Tem muita redundância. Banir um monte de carta, né? Como é que a gente vai resolver? A gente espera que a gente até espera... Então, esse ponto é muito interessante. A gente espera agir dessa maneira, mas a gente queria opiniões da comunidade. A gente perguntou disso alguns meses atrás, num vídeo recente, sobre banlist. E as pessoas até concordaram. Enquanto existe uma grande redundância, ficou muito claro que Deadly Dispute é muito melhor do que as outras. Sim, porque Deadly Dispute é basicamente uma mana. Enquanto tem uma estrutura similar, o tesouro faz, né, tudo da carta faz diferença e tal, etc. Tem muita redundância, a gente quer, claro que a gente não espera de cortar a engine inteira. A gente precisaria banir a fonte, Drawf, etc. A gente esperaria, né, as pessoas jogarem com fonte, Drawf, além, né, das Shells com Eviscerator e tal. Mas perder disputa é significativo o suficiente pra gente esperar pra fazer alguns decks e tal, etc. Eu acho que é isso, né, sobre... Eles estão chegando num ponto que eu acho extremamente importante, que é falar que existe uma redundância de um estilo de jogo que trava deck building no Pauper, né? Os mid-range do formato tendem a jogar muito parecidos,
Por causa de dispute, por causa de fonte, por causa da fonte de uma mana também, por causa de drought, né, de Mephitic Drought e tal. Existe um mundo que a gente vai falar sobre banir todas essas engines. E, inclusive, pode chegar num momento que a gente fala sobre banir mais artefatos e como eles travam também deck builds e etc, etc, etc. Porque é tudo, assim, é um lenço de palhaço, tá ligado? Você vai puxando e vai vindo mais coisa. Eu acho que a gente pode acabar caindo em terrenos artefatos no final disso. Mas eu fico feliz que a discussão está acontecendo, de qualquer maneira. Banir com Dota Rebirth. No passado, a gente falou sobre a polaridade do formato velocidade. E, né, algumas ferramentas baratas, tá? Estavam se tornando comuns e mais fortes. Né, daí Mono Red tem sido uma parte importante no formato, mantendo coisas... Né, mantendo algumas coisas em xeque e tal, etc. E é o deck mais jogado, né, tal. Então, assim, o Kudota fazia muito papel de fan police no formato. Então, é o deck mais popular, tal. De novo, pra mim, cai numa questão de grinders. Grinders gostam muito de jogar com esse deck. Acho que isso conta muito. Teria que ver os números IRL se acompanham, mas é isso. E falando do deck especificamente, né, os números que a gente vê agora eram muito parecidos quando a gente baniu o Monastery Swift Spear. Enquanto o deck tá ganhando 53% das matches, o win rate de Game 1 é absurdo contra Terror, Glee, Wildfire, né, que é o Jund, Gru Ramp. Ele chega a 65 ou 70% de win rate de Game 1. E contra outros decks, chega a 55, 66%. São decks que às vezes são voltados para ganhar dele. Não tem nenhum deck entre os mais jogados que consegue, né, bater esse Game 1. Tipo, ele perde para decks como Dread e Elfos, que são 2% no metagame. Agora, depois do sideboard, muitas dessas matches flipam. Mas o tipo de polaridade é a mais alta do que a gente gostaria de ver. Ela pode ser muito danosa. A maioria dos decks... o tanto que você consegue forçar do sideboard pra arrumar. Eles estão falando, né, sobre cartas que eles pensaram. Eles falam também que, tipo... com Glee, fazendo os decks jogar com Snuff Out... É bom pro Dota, porque Snuff Out não é bom contra as criaturas do Kudota. Aí o deck tá numa posição inaceitável. A gente falou sobre muitas cartas sobre Oni, então Goblin Tomb Raider, que é basicamente um Goblin Guide. Mas é com o Dota Rebirth, a carta que cria, né, mais jogos polarizados e tal, porque Rebirth com Bushwhacker fecha jogo. Então eles estão em cima, basicamente, desse tipo de jogo. Eu já gostaria de ver mais Control entrando no metagame. Mas a gente preferiu banir Rebirth do que Bushwhacker, porque ele ainda tira valor com cartas como Synthetizer e Clockwork Percussionist. A gente espera trazer o vermelho de volta para um nível que não seja tão polarizado, tal, e etc. Até faz sentido. Eles realmente foram em cima dos principais decks. Eles falam sobre outros decks e tal. E falam, inclusive, sobre Crisálida, né? Que é uma coisa que a galera gosta de me falar. Que muitas pessoas falam de banir Crisálida. E através do ban de Dispute e Broodscale, a gente espera deixar decks de Crisálida mais fracos. Mas eles falam até das partes boas, né? Que é uma carta que faz mid-ranges existirem fora do Affinity, né?
Ele fala, né? Eu espero ver a carta virando um caso, né, de canto do Pauper. Ela é forte, mas está alocada em 2 cores e tem, né, um papel importante. E a gente não pretende banir, ao menos que o formato do formato mude drasticamente. Então também aqui um recado importante. Crisálida não deve ser banido. Se acostuma, moçada. Ali no começo eu falei que a gente tava tentando 2 Ambans no Trial Bases. O que isso significa? A gente quer tentar coisas novas como experimento. Nenhum outro formato tentou isso e a gente acha que Pauper tem um grande lugar de experimentação. A gente não vê isso em outro formato. E algumas vezes o painel é interessado e pensa que Pauper quer dar mais acessibilidade de deck build e tal, etc. Algumas cartas foram banidas no Pauper, mas são amadas por muitos. E o formato tem desenvolvendo muito nos últimos anos. E não está claro não está claro o que merece ficar e o que merece ir embora. Trial Unbans provide a wait with the Trial Unbans involve unban the card if they expect that before the next ban announcement. The card not very unban. Tá. Então, basicamente, eles querem testar um sistema novo onde eles podem banir e desbanir, especialmente desbanir coisas e testar. E podem banir de novo na próxima janela. E essas são as 2 cartas que entram. Cara, ousado fazer isso. Tipo, já digo, já acelero essa parte que bem ousado fazer isso e eu gosto muito da ideia. Então, High Tide. Esse é o grande. High Tide tem uma história única no Pauper. Voltando, né, onde tabletop, o formatos online e tabletop não eram unidos, isso, lembrando, é muito recente, é de 2019. A carta só era legal no tabletop, não era legal online, porque ela foi comum em Fallen Empires, que não tem, que teve as suas raridades upadas no Magic Online. Não tem muita história de High Tide ser forte no Pauper Tabletop. Mas até aí não tinha tantos eventos assim. E quando a unificação aconteceu, High Tide foi colocada na lista de bans como precaução. Até porque, né, parece muito perigosa. A gente quer tentar por uma série de razões. Primeiro, muitas pessoas desejam, né, que combos baseados em mágicas sejam mais viáveis. Enquanto a gente não acha que é saudável se esses combos são a melhor coisa para fazer, é uma staple de formatos Eternals que, né, tá bem sempre representada. E pode predar decks que só vão para algo muito longo. Enquanto o Bloodscale não era exatamente o que a gente queria, um combo desse é o que a gente acha legal. Segundo, muitas peças importantes são banidas. Então, Cloud of Fairies, Peregrine Drake, Frantic Search, que são cartas, inclusive, que são, né, staples de High Tide, por assim dizer. Mas Snap continua legal. Fora que tem, né, o formato é muito rápido, tem as Blasts pra punir nesse deck e tal. Né, tem 8 Blasts vermelhas para anular Tide. E terceiro, é sobre a questão dos fãs, né? Né, já foi um deck muito bom do Legacy e tal. A gente aqui no painel... então, tipo, o terceiro argumento é mais sobre, tipo, muita gente gosta do deck. A gente aqui no painel Pauper gastou um bom tempo montando decks em High Tide e ouvindo e falando sobre. E as nossas listas não pareceram muito boas. A gente reconhece que vários jogadores podem chegar em algo mais rápido do que a gente. Então, vamos começar o Unban aqui. A nossa esperança é que o deck termine bom e uma opção no metagame, uma opção saudável no metagame nos melhores decks. Mas não sendo not being player of their soul. E aí tem alguns problemas e tal, etc, etc. O Thiago tinha perguntado sobre janela de ban. 30 de junho é a próxima janela de ban, tá? Então eles vão olhar de novo para essa janela
dia 30 de junho, né? Falar sobre High Tide. Prophetic Prism é uma história diferente do High Tide, foi um ban mais recente. E Tron estava dominando e Affinity estava usando Prophetic Prism para fixar a sua mana. E a gente ficou debatendo, né? Então, para retornar Prisma por muito tempo. Mas as coisas mudaram muito e a gente acha que o Tron merece um pouco mais. E o Print de Energy Refractor, né, deu mais confiança, porque é uma carta muito próxima e tal. De qualquer maneira, Prisma não é um card por si só muito forte. É isso, né? É. Mas ele pode causar uma grande homogeneidade se você só usa as melhores cartas lá. O que não é bom pro formato. Né? O carta em si não é muito boa, mas ele tem. Ele faz só você usar as melhores cartas no deck, dane-se. E a gente fazer então um trial unban nessa carta, que é testar ela até o dia 30 de junho. De qualquer maneira, né, contanto que a gente mudou no formato, especialmente com o ban de Deadly Dispute, was doing a part-time job. Ah, tá. E Deadly Dispute é uma das cartas que dava mana fixe pro Affinity, então a gente resolveu dar Prisma pro Affinity, né, pra ele poder trabalhar isso de novo. Um novo Pauper, a gente teve muito a acontecer hoje, bem interessante, tal, etc. Eles falam, né, até sobre os eventos e tal, a próxima season do Mox, pelo jeito, vai ter Pauper e tal, que é quando eles esperam pra acompanhar. Cara, assim, muito ousado tudo que eles fizeram no Pauper, tipo do que a gente falou aqui dos outros formatos. Ok, né? Acho que tá muito dentro do que a gente espera, mas é muito ousado. Primeiro, eles mudaram muita coisa no formato. Eles realmente quiseram mudar muito. E tem uma filosofia explicando isso. E essa ideia de ficar testando unbans, que é basicamente assim: se você quiser comprar as coisas desse deck, saiba que em tal janela ele pode voltar a ser banido. Eu acho muito ousado, eu acho muito corajoso. Fico muito feliz que eles estão tentando isso. E essa coisa de, vamos sentar pra jogar, pra chegar às conclusões do que é bom, o que não é. Então, assim, legal. Eu realmente achei muito legal. Sobre os bans e unbans em si, eu concordei. Os unbans, pra mim, talvez High Tide não seja tão bom. Eu odeio Tron, então eu vou ficar muito puto de ver Tron jogável de novo. Mas talvez o formato consiga punir Tron o suficiente, então... Nesse sentido, fica mais de boa, mas... bem usado, assim, pra eles. Vamos ver como é que vai ficar esse novo ambiente do Pauper, né? A próxima season tem Mox e tal, então foi até bem acertado eles terem desbanido agora, porque realmente tem bastante evento online importante pra ver qual é. Mas é isso. Sobre a janela inteira, eu acho que tava bem dentro do esperado. O Legacy aconteceu, acho que um pouquinho a mais, mas o bando Modern bem dentro do esperado e Pauper... é incrível. Mas o T2 fica igual. O Pioneer, que nem eu falei, eu gostaria que só que ele tivesse mais torneios. Mas é isso. Janelona grande de ban. Realmente bem impactante, mas eu acho que foi impactante pro bom e não o que algumas pessoas queriam, que era matar formatos porque elas não conseguem jogar. Mas é isso. Próxima janela, então, é dia 30 de junho. Eu sou muito a favor dessas janelas agendadas. Eu não gosto de emergency ban. Eu acho que dá um nervosismo extra pros jogadores. E fiquei feliz até com o que aconteceu do Pauper. Eu vou ter que jogar bastante pra arrumar minha percepção. O do Modern eu acho que eu já tenho mais ou menos o que eu acho que vai acontecer. O Legacy também não é tão difícil. Mas é isso. Esse foi o vídeo. Um beijo, valeuzão todo mundo que tá assistindo. Se puder, né, sininho, notificações, etc. E até o próximo vídeo.